Senhor nosso Deus, a princípio já rendemos graças pela honra e o privilégio de o Senhor nos ter chamado, tendo nos tirado das trevas, da cegueira espiritual tão tenebrosa que domina os que ainda, Senhor, não têm o conhecimento, como o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, o Senhor também diz: o meu povo foi destruído, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então nós pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha e ajude a cada um. É uma mãe que está sofrendo, Pai, com angústia profunda, com um filho nas drogas, ou talvez, Senhor, até uma enfermidade, uma doença, um diagnóstico de uma doença incurável. Senhor, um marido no alcoolismo ou fora de casa, uma família, Senhor, que precisa do Teu socorro. Que o Teu Espírito Santo venha. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, pois nos ensina e o Teu Espírito Santo opera. Então, Senhor, nós pedimos sim, que o Senhor encontre cada coração preparado para que o Senhor possa operar, manifestar a graça, o poder, abençoando, curando, livrando, libertando, restaurando, reconstruindo o casamento, a família. Senhor, muito obrigada. Pai, fale conosco, que o Teu Espírito Santo encontre o nosso coração preparado, porque quem ouve a Tua palavra recebe a Tua luz, recebe o Teu poder. Senhor, é o nosso pedido. E abençoa, Senhor. Opere e abençoa cada um, a família. Nosso Deus, e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos num entendimento sobre o temor do Senhor. É lamentável, irmãos, que nem todas as pessoas que dizem ser de Jesus, se atenham, ao que o Espírito Santo fala nas Escrituras e mostra a importância, a grandeza da importância do conhecimento e do entendimento, tá? Eu vou até nesse ponto aqui fazer lembrar do Salmo 111, versículo 10. Vamos lá. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Que coisa tremenda, né, irmãos? Obviamente, o finalzinho está falando, irmãos, da grandeza de ter Jesus, a luz do céu, o poder e as bênçãos de Deus. O seu louvor permanece para sempre. Uma pessoa que vai ser honrada, louvada. Dizer, poxa, fulano é um vencedor, fulano é uma bênção, fulana conseguiu. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, só o princípio. Mas o que é o temor do Senhor? Já temos contemplado, o temor é o respeito total. O exemplo contrário disso, Adão, irmãos? O apóstolo Paulo coloca a condição de Adão na sua desobediência, dizendo que ele ofendeu a Deus, que foi uma ofensa seríssima, porque o Criador, o Senhor, criou todas as coisas, todos os bens, toda a natureza, e entregou nas mãos dele, de Adão. E ele simplesmente desrespeitou a Deus quando passou por cima do mandamento de Deus. Quando a palavra de Deus disser um não, ali, irmãos, é para parar. Isso é temor, é o temor do Senhor. Ou seja, conhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, vem então no coração aquele temor. Não,
isso vai contra Deus. Isso vai contra a palavra de Deus. Infelizmente, muita gente nem gosta de ouvir isso, de aprender isso. Então você vê aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Essa parte central aqui, esse meio do versículo, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Porque às vezes você vê pessoas tão irreverentes que, sabe, chutam a palavra, mas se parecem ter um conhecimento bíblico extraordinário. É bom nunca julgar a coisa de impacto pela aparência ou pelo que se ouve, mas trazer para a palavra. Trazer tudo à palavra. E aí a gente bate lá no Salmo 25, versículo 14. Vamos lá. Salmo 25, versículo 14. Diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então já temos aqui a classificação de um grupo, não é? Os que temem ao Senhor. Então nós vemos, bate com o Salmo 100, que nós acabamos de ler, 111, versículo 10. Né? Bom entendimento tem os que lhe obedecem. Aí aqui, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. A pessoa que tem o temor do Senhor, irmãos, ela não sai entrando em qualquer coisa que jogam para ela. Por exemplo, ela não sai entrando de cabeça em amizades. Ela não sai tomando decisões por conta própria, sem consultar a Deus, orar a Deus. Né? E esperar a resposta na palavra, porque a palavra fala, Jesus responde. Tem gente que é muito precipitada, que age por impulso. Todo cristão que age por impulso, ele ainda não tem maturidade para considerar as coisas, produzindo um fruto chamado longanimidade. O que é longanimidade? Eu digo que é a paciência, que é um elástico. Aconteceu aqui, nesse momento, uma atitude precipitada geraria uma explosão. Não. Deixa eu orar a Deus para ver o que o Espírito de Deus vai me direcionar para o que eu devo fazer. Pronto. Por exemplo, a palavra mostra, no livro de Samuel, que o Davi ainda não tinha assumido o reinado, ele ainda não tinha conseguido sentar na cadeira de rei, porque Saul não deixava. Mas a Bíblia diz que Davi não tomava atitude por conta própria. Tudo ele orava a Deus e perguntava para Deus. Por exemplo, quando se levantava uma guerra contra um povo, ele queria defender. Mas ele não ia de cara. Mesmo tendo aquela fé extraordinária que ele tinha, porque ele encarou Golias com uma fé inabalável. Não tinha ninguém do lado dele, era ele sozinho, era ele e Deus. E ele não foi com armas físicas. Ele levou 5 seixos do ribeiro. Pegou uma pedra na mão. Só que aquela pedra era 100% o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a pedra principal. Está lá na carta de Pedro. Então, ele vai com o poder de Deus. Como Deus via nele esse quebrantamento, esse temor, ou seja, ele não tomava atitude por conta própria, o Espírito de Deus era com ele o tempo todo. Então ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Aí você vê aqui, o segredo do Senhor é para os que o temem. E ele lhes fará saber o seu conserto. Conserto aqui com C e não com S, né? O conserto com S é o conserto de coisas quebradas. Conserto com C é um pacto, né? São os 66 livros, um pacto de Deus com quem receba Jesus.
Então, Deus ele revela a palavra para a pessoa ter a sabedoria. Mas a direção vem quando a pessoa ora. Vocês lembram que no início do estudo sobre o Espírito Santo, nós temos um estudo na internet, são 15 lições sobre o Espírito Santo. Vai do número 1 ao 15, 15º. Houve um momento em que nós ficamos um bom tempo no Evangelho de João, onde Jesus fala, né, que enviaria o Espírito Santo para os discípulos, que ele não veio para o mundo, mas para o seu próprio povo, que ele os faria lembrar do que ele, Jesus, havia falado. Então é isso, nunca tomar uma atitude precipitada sem lembrar do que a palavra diz a respeito daquilo. Vou te dar um exemplo. Antes do cristão entrar no endividamento, se ele teve tempo de ouvir e aprender, ele vai ter o temor e vai buscar crescer na fé para receber o socorro de Deus. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Epa, mas e o aperto? E Abraão levando o filho para entregar como Deus havia ordenado. Não tinha um carneiro, um cordeiro ali. E Abraão, o filho perguntou, pai, estou vendo o fogo, o cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá, meu filho, o Senhor proverá. A palavra. Pela palavra, irmãos, todas as coisas visíveis, palpáveis ao nosso tato, visíveis aos nossos olhos físicos, foram criadas pela palavra. Só que é claro que tem de haver uma fé no coração. E a fé só vem pelo ouvir. Nem todas as pessoas que aceitam a Jesus preparam o seu coração, se preparam para ouvir. Uma realidade dos nossos dias. É só você ver, nós estamos na era da tecnologia avançada. Nós estamos na era da internet a todo vapor. Todo mundo fala pelos cotovelos. Mas e para ouvir? Aí o Espírito Santo diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio e tardio para se irar. Agora nós vamos entrar num ponto inicial, que é uma estrutura para se ser abençoado aqui nessa terra. Vai comigo em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 4. Você está pertinho, nos Salmos, os Salmos antecedem Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 4. Vamos juntos? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Eita, é bom demais? Sim ou não? Que é isso? Agora nós podemos dizer, como a maioria diz, só bênção. Olha que coisa tremenda. O galardão é recompensa, né? É bênção. São coisas boas. O Senhor Deus diz que Ele galardoa, ou seja, presenteia aqueles, né, por fé. E sem fé é impossível agradar. Mas Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o servem, que escutam, né? Então, olha só, né? Eu estou em Provérbios 22, 4. O galardão, a recompensa, a bênção da humildade começa com humildade. Por que, Espírito de Deus, será que Ele está falando isso? Porque nem todo mundo gosta de ouvir, não, irmãos. Nem todo mundo gosta de ouvir. E é um dos princípios básicos do cristianismo. A fé é pelo ouvir. Então, lá em Tiago, capítulo 1, né, no versículo 19,
o Espírito Santo diz assim: todo homem, todo ser humano, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar, Tem gente que explode à toa, irmãos. Tem gente que se alguém falar, há pessoas que se alguém falar alguma coisa que lhe contrarie, a pessoa explode. Então vocês vejam o contrário, a diferença. O galardão da humildade e o temor do Senhor são. Olha só, então a recompensa, a bênção de Deus, primeiro tem como base a humildade. Isso nos remete a quem? A Jesus. Jesus não é o verbo que se encarnou. Então diga comigo, Jesus é a palavra de Deus que se encarnou. Então, Jesus homem já era a palavra de Deus encarnada. E foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Então, quem der atenção à palavra que nós temos escrita... Olha, quando alguém diz assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. O pastor Jaime diz assim, ia ser escrita por quem? Por animais? Já desse estava ouvindo o pastor Jaime falar. Tem gente que diz, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí ele saiu com essa interessante. Ia ser escrita por quem? Por animais? Você quer um cachorro com a canetinha na mão? O pessoal bota na internet, mas é IA, né, irmãos? O pessoal está caindo nisso aí, irmãos. Está cheio de IA aí. Inteligência artificial está comendo solta aí. E tem gente que está embarcando nessa furada, nessa canoa furada. O galardão da humildade e o temor do Senhor. Então, olha só. Humildade, temor do Senhor. Está aqui. Aí ele diz, olha o resultado. São riquezas e honra e vida. Por quê? Porque todas as coisas estão com Jesus. Deus entregou a Jesus todas as coisas. É que Jesus veio, irmãos, como homem. Ele veio assumir o lugar do pecador. A Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. Mas para fazer o resgate do que Adão fez, porque Adão, irmãos, ele nos entregou para o diabo. A realidade é essa. Ele foi expulso do paraíso. Toda a raça humana nasce fora da presença de Deus. É só estudar um pouquinho a palavra de Deus. E então Jesus veio para trazer de volta. Mas ele fez isso com um corpo humano igual ao nosso. O sangue que ele derramou, sangue sem pecado, Filho de Deus, lava os pecados do ser humano. Então, Jesus se colocou da forma mais humilde para ser um ser humano, mas a Bíblia diz que ele era Deus. Imagina uma palavra que criou todas as coisas. Então, tudo começa com a atenção que se dá à palavra. A atenção que se der à palavra de Deus vai trazer a atenção do Espírito de Deus para essa pessoa. Tem pessoas que entram nas igrejas, estou falando porque eu já cansei de ver essa cena e de ouvir. Que hora começa o culto? Aí tem gente que chega assim, que horas termina o culto? Uma senhora chegou para mim e disse assim, que horas termina o culto? Era intervalo, horário de almoço. Eu falei, senhora, a sua pergunta não está muito boa. Mas como assim? Estou perguntando que horas termina o culto. É que o culto ainda nem começou. Então você vê que a pessoa está muito preocupada em cumprir a obrigação. Ela não está preocupada em crescer espiritualmente, entender os segredos de Deus, ter uma comunhão com o Espírito de Deus, servir a Deus. E aí sim, o galardão.
O galardão, a recompensa vem. O galardão da humildade. Primeiro tem que quebrar todo o orgulho. O cidadão chegou para mim e disse: quantos livros filosóficos a senhora ouviu? A senhora leu? A senhora leu? Eu disse: o senhor veio aqui para ouvir filosofia? O senhor está no lugar errado, amigo. Soltou um palavrão e foi embora. As pessoas são orgulhosas, irmãos. São arrogantes. Eu não ia apresentar a ele a minha biblioteca. É afronta, é orgulho. Então começa que quem ama ouvir a palavra de Deus e sabe ouvir no dia a dia, já demonstra a humildade. Chegou um leproso perto de Jesus e disse assim: se quiseres, bem pode me curar. Jesus disse assim: quero. Porque ele respondeu? Porque ele ouviu. A mulher samaritana, os samaritanos não falam com os judeus. Não falavam. E ela se espantou de Jesus falar com ela. Como ela viu que Jesus deu atenção, ela começou a falar. E ele ouviu. Como pode? Ele era Deus. Ele podia ter dito: eu vim aqui à terra para resolver o problema de vocês. Então ele ficou caladinho. Ninguém sabia que ele era Deus encarnado. Ninguém. Os profetas tinham falado, mas eles não deram ouvidos. Eles não deram ouvidos. Se dessem ouvidos, demonstrariam humildade e aprenderiam. Foi disso que o Espírito de Deus mais se queixou e se queixa até hoje. Vai comigo lá no Salmo 81. Versículo de número 8. Eu estou no Salmo 81, versículo de número 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, e nem te prostrarás ante um Deus estranho. Dá uma paradinha. Pronto. Dá uma paradinha. O povo de Israel, irmãos, saiu do Egito. O Egito, no contexto, representa o mundo, que adora muitas coisas, a muitos deuses, a muitas coisas. Tudo é motivo para adorar, né? Vem a Páscoa, é o coelhinho, é o ovo, né? E tantas outras coisas. Aí a pessoa não atenta para a palavra, para ver se aquilo vai contra Deus. Não pode, pastor, celebrar a Páscoa? Pode e deve. Mas não foi o coelho que morreu na cruz. Foi Jesus. Tem que ensinar a criança. A palavra diz: ensina o menino no caminho. Quando amadurecer, quando envelhecer, não se desviará dele. Aí fica a criança, o ovinho da Páscoa. O ovo é de chocolate? Ensina a criança que ela pode comer o chocolate, mas que Jesus Cristo não veio do ovo. O ovo representa fertilização. Jesus é o Filho de Deus único. Isso é afronta. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Mas e aí? Cadê que os cristãos têm esse temor? Deus diz: não haverá entre ti Deus alheio. A partir do momento que a pessoa se volta para aquilo, ela já está dando atenção. Já tem ali uma ligação. Todas as vezes que vai chegando perto da Páscoa, eu trago estudos sobre a verdadeira Páscoa e a falsa Páscoa.
para que o povo de Deus, irmãos, que é livre, coma o seu chocolate. Mas o cristão abrir a boca e dizer ovo de Páscoa. Colocar a palavra Páscoa em cima de um ovo. Marca aqui, vai comigo, na carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Eu vou mostrar aqui a vocês o que é o temor do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Você lê comigo? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então vamos pegar só o finalzinho do versículo, essa última parte, dentro do porquê. Então vamos juntos aqui. A explicação está no porquê, né? Então vamos juntos? Porque Cristo, nossa Páscoa. Então a nossa Páscoa do cristão é o ovo da Páscoa? Não, é Jesus, é a nossa Páscoa. Como é que a gente celebra? Com o corpo e o sangue de Jesus. Então não pode comer o chocolate. O chocolate você pode comer. E deve. Chocolate. Irmãos, o chocolate é um produto natural. Ele vem do cacau. É uma árvore, é uma planta. É uma planta. É uma árvore. Não chega a ser uma amendoeira, uma mangueira. É um arbusto. Conhece? Alguém conhece uma árvore de cacau? É uma árvore de porte médio. Ela dá uns frutos. Tem que saber trabalhar aquilo. O problema é o formato e atribuir a palavra Páscoa. Mas tem cristão que não está e nos ataca. Deixa eu contar para vocês. No final da década de 90, Jesus operou uns milagres lá na Clarion de Melo, que a notícia se espalhou. Uma senhora com uma metástase de câncer, num culto, deu um grito. Jesus derramou um poder, ela chegou a sentir um calor insuportável, coisa de fração de segundo. E quando foi ao médico, não tinha mais nada. Passou um tempinho, chega na nossa igreja, nessa época, uma culinarista de TV, na nossa igreja. Uma senhora culinarista que volta e meia era entrevistada na televisão. E eu estava justamente falando sobre a verdadeira e a falsa Páscoa. E, irmãos, ela ficou em pé. O que eu faço, dona pastora, com os 2.000 ovos que eu tenho lá em casa, que eu fiz? Falei assim, olha, a senhora vai me desculpar, mas estou apontando na Bíblia. E esse problema não é meu, é seu. Os ovos são seus, não são meus. Caramba. Pastor, só podia falar diferente. Diferente de quê? Jesus que quem quiser agradar aos homens indo contra Deus, vai receber o quê? Ele diz que quem quer agradar aos homens não é servo de Cristo. Está lá em Gálatas. Quem já leu? Está no capítulo 1. Estou te apontando. Porque os ataques não são poucos. Eu disse, pode fazer o seu. Só não pode atribuir a palavra Páscoa. Ovo da Páscoa. Está cheio disso. As celebrações que as pessoas fazem, a maioria vem lá de trás, literalmente, das primeiras civilizações. Então, no Egito, o que acontecia no Egito? No Egito, nos tempos de Israel, adoravam os animais. Os animais eram adorados, vocês sabiam? Adoravam tudo. Então, muitos costumes, o chocolate não vem de lá, desse tempo. Mas a falsa Páscoa, sim, sempre existiu. Então, o povo de Deus tem que vir na palavra e ver, isso vai contra Deus? Aí nós somos atacados, irmãos. Quantas pessoas dizem assim, esse ministério não serve, é antissocial.
Por quê? Porque determinadas celebrações receberam um cunho aparente de social. Mas não é, irmãos, é espiritual, igual o carnaval. Ah, carnaval é uma bênção. Carnaval é bênção. A palavra é festival da carne. Vai lá em Romanos 8 comigo. Volta um pouquinho aqui. Vamos ver se é bênção. Vamos ver se é bênção. Vai comigo no versículo de número 5 e 6. Vai comigo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem lê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é... E agora? Carne ou Espírito? Porque a palavra Espírito aqui está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. E agora? Mas pastora, é uma brincadeira agradável, são dias de muita alegria. Todo mundo? Muita alegria. Alegria pura, santa, sem bebedeira, sem palavreado mundano, torpe, sujo, sem nudez. Pare e pensa e decida. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de temor a Deus, o temor do Senhor. Quando vem o temor, irmãos, a pessoa ela não fica chateada quando ela tem que abandonar uma coisa que vai contra Deus. O temor do Senhor é isso. Por exemplo, a pessoa é fanfarrona, fuma, bebe, bebida alcoólica, fala um monte de besteirada, mente à vontade, fala palavrão. Ela aceitou Jesus. O que aconteceu com ela? Ela nasceu de novo, da palavra e do Espírito Santo. Então agora o coração, o Espírito foi recriado. Esse é o maior milagre que o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus opera no ser humano, é a transformação, tá, das trevas para a luz, é o novo nascimento. Foi o que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei. E ele perguntou, disse que ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia se não fosse da parte de Deus. E Jesus foi assim, de imediato. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito Santo. Não é uma coisa forçada, pessoal. A pessoa que diz que faz um sacrifício para largar vícios, que não teve espírito recriado. Muita gente faz uma adesão a grupos. Eu agora sou evangélico, eu agora sou da igreja tal, agora sou... Mas tem que ver dentro, ela tem que sentir dentro. Quando Jesus entra, ele dá um novo nascimento. Agora, irmãos, nós vamos passar dentro do temor, voltando lá em Provérbios 22, 4, que hoje é a nossa base. Então vamos lá, Provérbios 22, 4. Depois do Salmo, a gente volta no Salmo 81 ainda, tá? Provérbios 22, 4. Aí diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Pastor, me dá aí esse endereço. Eu quero essas riquezas, eu quero ser honrado e eu quero viver. Eu quero vida, quero ser curado, eu quero sair da miséria, eu quero ser uma pessoa respeitada, me dá o endereço. Então, aí é o Salmo 81. Como? Vai comigo. Versículo 10. Salmo 81, 10. Quem vai comigo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Dá uma paradinha. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmão, Jesus é a palavra. Ela começa a colocar a palavra para dentro, ouvindo, e ela já fala de acordo com a palavra, já fala. Ela não diz eu sou miserável, ela não diz. Ela diz eu sou abençoado. Ela não diz eu sou miserável, ela não diz. Ela pode estar passando a luta que tiver, ela sabe que a palavra diz assim, ó. Se alguém falar, fale segundo as minhas palavras, segundo a palavra de Deus.
Ela já ouviu, já entendeu. Não, eu não vou confessar derrota, porque a derrota é do diabo. Eu vou chamar a existência a bênção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor proverá. Se de todo a bênção ainda não chegou, ela vai orar a Deus. Senhor, mostra. Aí ele vai mostrar alguma coisa que está atrapalhando. Então, às vezes, irmãos, são esses costumes que... Você já pensou, um cristão, você imagina um pastor, uma pastora, não, porque eu dei ovo de Páscoa para o fulano. Aí eu digo, Jesus, o que é isso? Podia ter dito, eu presenteei com chocolate. Estamos entendendo? O temor do Senhor é ir contra a palavra de Deus. O temor do Senhor é ir contra a palavra de Deus. Então você vê, Deus está dizendo assim, eu já tirei você do Egito. Quer dizer, desses costumes eu já tirei vocês. Eu já tirei vocês desses costumes. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês, corrigissem alguém e dissessem assim, olha, não fala ovo de Páscoa. Diz assim, chocolate, porque Páscoa é Jesus. Ai, vocês são crentes fanáticos. Sim ou não? Vocês são crentes fanáticos. Só que está passando por cima da palavra. Meu irmão, ninguém passa por cima da palavra. Pastor, isso é sério, são os costumes sociais. Pastora, a senhora corrige todo mundo. Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Eu tive um professor na faculdade que gostava de falar as besteiras. Quando ele batia o olho, eu estava no meio da turma, ele batia o olho em mim e dizia assim, ih, sujou, tem pastora no pedaço. Você vê. Olha só. Versículo 10, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Por que cristãos não prosperam? Porque seguem costumes, irmãos, que vão contra Deus e falam igualzinho. Ah, minha vida é uma droga, minha vida é uma porcaria, não consigo nada, está tudo difícil. Deus está dizendo, abre bem a tua boca, tem que abrir bem. Abre a tua boca, abre bem, abre com coisas boas, abre com a palavra, abre com o poder. Mas a mesma boca, não exalta os deuses. Aí vai comigo. Aí ele disse assim, estou no 10 ainda. Abre bem a tua boca e te encherei. Quer dizer, quando você fala de acordo com a palavra, Deus te confirma porque você é filho, você é filha. Então ele vai e te enche. Ele enche a tua boca e te enche com a benção. Porque como vem a benção? Pela palavra. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você crê. Aí você fala com fé. Aí Deus diz, então ele confirma. Aí vai comigo, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Dá uma paradinha. O que o Espírito Santo está se queixando aqui? Que o povo não quis o quê? Ouvir a sua voz. Eu estou dando voz à palavra de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir a gente. Eu estou falando a palavra, irmãos. Ah, não gosto de ouvir essa pastora. Mas eu estou falando a palavra de Deus. Eu não estou falando palavras minhas. Eu não estou falando coisas minhas. E nem interessa. O que a gente tem para... Jesus é tudo. Vocês estão vendo? Irmãos, pregadores não tem que estar falando de si, nem ele tem que falar a palavra, irmãos. Explicar e viver a palavra. E viver. Então, olha só. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Aí ele continua e diz o quê? Israel não me quis. Aí vai comigo. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu e andaram segundo os seus próprios. Isso aí, irmãos. Gente, está cheio. Nós estamos na era da tecnologia avançada, nós estamos na era da internet, nós estamos na era da inteligência artificial. Cada um fala o que quer, pensa o que quer. E tem um monte de gente seguindo. Nós não temos que falar, irmãos, de nós, você falar a palavra de Deus.
A palavra de Deus é que dá vida. A palavra de Deus é que cura. A palavra de Deus é que dá saúde. A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra de Deus que traz à existência o que não existe. Você vê, não existia nada, nada. Só havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito Santo se movia. A necessidade do cristão ter o Espírito Santo. Mas ele é santo. E então, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, tudo foi criado pela palavra, porque o Espírito Santo trabalha. Agora, o Espírito Santo vai confirmar uma pessoa que vai contra a palavra? Não tem como. Então, chama-se a isso obediência. O temor do Senhor é resumido numa palavra, obediência. Aí, vai comigo, versículo 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos de seu coração, e andaram segundo seus próprios... Pessoal, vocês encontram desviados nos bares? Tem desviado se embriagando? Tem ou não tem? Carnaval? Não precisa ser desviado não, gente. Não precisa ser desviado não, tá assim, ó. Por quê? Estão entregues aos desejos do seu... Porque a pessoa quer, irmão. Deus não proíbe. Deus não amordaça ninguém para não beber, se embriagar. Deus não amarra ninguém para não ir para a rua, para não ir para o carnaval. Deus não amordaça ninguém, não prende ninguém. Ele te dá o direito de você fazer escolhas. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele dá a cada um o direito de fazer escolhas. Fala para o teu irmão, é a tua escolha. São as nossas escolhas, irmãos. Antes de iniciar o estudo, eu não tinha posto aí para o YouTube, mas nós dobramos os joelhos aqui para pedir. É que não fosse por nós, mas que o Senhor prevaleça na nossa vida. Por quê? Porque a natureza de Adão, irmãos, você vê que Adão foi o primeiro homem criado por Deus. E Deus deu uma ordem a ele, Deus disse a ele, deixou ele à vontade, mas colocou uma árvore, e disse, desse fruto não coma. Ele não entendeu? Pelo amor de Deus, o QI de Adão era 100%, irmãos. A ciência diz que hoje, por mais que um ser humano seja inteligente, capacitadíssimo, né, dentro das suas faculdades racionais, ele não alcança 10% do seu QI, não explora. Tem gente aí superdotada, mas não consegue alcançar. E o Adão era 100%, porque Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Então você vê, ele passou por cima de um não de Deus. Deus, o Criador disse para ele, desse não. Ele vai e passa por cima. Faltou temor do Senhor, não teve respeito nenhum. Então, é uma realidade. Por quê? Porque as vontades pessoais, as vontades humanas prevaleceram. Então, assim é hoje. Deus não vai impedir você de você fazer. Você pode fazer tudo o que você quiser. Ele não vai te impedir. Só tem um porém, né? O galardão, ou seja, as bênçãos, elas vêm pelo temor, pelo aprendizado, pelo ouvir, pela nossa vida com Ele. Aí vai comigo. Aí, versículo de número 13. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno, e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. São elementos simbólicos para representar vida abundante. Então, olha que coisa linda. O Senhor Deus está dizendo assim, ó, se o meu povo tivesse me ouvido, por quê? Porque se tivesse ouvido, teria aprendido. Não levariam costumes do Egito para a terra de Canaã. E o que entra aqui agora? 2 Coríntios 5, vai comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5.
versículo de número 16 e 17. O 16 diz: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A pessoa que aceita Jesus de coração, que ela era beberrona, bebia bebida alcoólica à vontade, às vezes até cair, ela não abandona? Se ela está em Cristo, sim. Olha, gente, nós não estamos julgando ninguém não, pessoal. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E o Espírito Santo, usando Paulo, disse aqui, ó: se alguém está em Cristo, assim que, então logo, alguém está em Cristo, está nele. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Aí o 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Aquela pessoa que era encontrada no bar, constantemente, exemplo, ela agora passa direto com uma Bíblia na mão, exemplo. Aí os colegas da bebedeira vão dizer assim: cara, eu estou te desconhecendo. Eu não estou te conhecendo. Ué, mas não conheceu o cara? Eu estou usando. Cara, conheceu, mas não conhece, não entende. Assim, cara, não estou te conhecendo. Por quê? Tu era nosso amigo, ficava aqui com a gente trocava umas boas conversas, jogava um bate-papo gostoso. Agora tu fica aí com essa Bíblia na mão, tu só quer saber de igreja. Não está conhecendo, né? Porque agora é uma nova. Mas como é que essa pessoa apresenta que ela é uma nova criatura? Porque o coração dela, o desejo dela, não é mais estar no bar bebendo, é estar na casa de Deus, ouvindo a palavra e servindo a Deus. Para aquelas pessoas isso é uma loucura. Loucura! É absurdo. O apóstolo Paulo colocou que o evangelho é loucura para quem perece, quem se perde. É loucura. Você imagina uma pessoa carnavalesca. Eu tive há muitos anos atrás um diretor de harmonia de escola de samba, de uma escola famosa aqui do Rio. O diretor de harmonia. Se converteu, não está aqui. Está em outro ministério. Mas se converteu comigo, ouviu a palavra. Estava num dia de angústia, ligou a televisão, e eu dei uma palavra, um pedacinho, final do culto do missionário Soares, eu dei uma palavra, tinha aqueles minutinhos, e aquilo tocou o coração dele. Ele anotou rapidamente o endereço, foi, e dali passou a ouvir. E em poucos dias ele disse: não, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí pediu para aceitar Jesus. Pessoal, quase a escola inteira foi atrás dele. Eu recebi ameaça. Você faz a cabeça das pessoas. Você faz lavagem cerebral nas pessoas. Eu prego a palavra, só que eu aponto na Bíblia. Então, quando se começa a ouvir a palavra com o coração aberto, preparado, o Espírito de Deus trabalha esse coração, das trevas para a luz. Então, aceitar Jesus é ser recriado. O que acontece com essa pessoa? Ela agora é essa nova criatura, não tem as vontades que tinha antes. Quando uma pessoa diz assim: ai, que luta para largar o cigarro, eu digo: não, nasceu de novo. Por quê? Porque a coisa mais simples foi o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo, ele é ajudador. Jesus disse isso, que o Espírito Santo ajudaria nas fraquezas. Ou seja, aquilo que a pessoa não consegue, o Espírito Santo ajuda. É uma coisa simples. Agora, gente, tudo vem pelo ouvir, pela forma de ouvir. Eu estou até preparando dentro do estudo, se o Senhor Deus permitir, por que Jacó, que tomou a bênção do irmão, foi abençoado até o fim da vida? Porque ele saiu com a roupa do corpo e voltou próspero poderosamente? Porque ele não fez aquilo de propósito. A mãe representa a igreja e viu que o Esaú seria um desperdiçador, que jogaria a bênção fora. Esaú só gostava de ficar fora de casa.
O Jacó era homem de tendas. Ele amava ficar dentro ouvindo o pai. O pai, Isaac, representa Deus. Então Jacó, ele tinha prazer em ouvir. Quando o irmão jurou matar o Jacó, a mãe avisou o pai o chamou e o enviou. Ele não questionou. Sabe qual que é o ponto? Qual é o ponto? Agora eu dei aquela, né? O que, porquê e do que. Né? Qual foi o ponto central do próprio Deus ter entrado no caminho dele e ter ouvido e feito aquele pacto com ele? Jacó tinha um pacto com Deus e Deus recebeu. Por quê? Se ele tinha ficado com a bênção do irmão? Porque ele obedeceu à mãe. A mãe é a igreja. A mãe não pode ensinar nada fora da palavra, daquilo que o pai ensina. Deus é o Pai Celestial. E o pai o enviou para aquela terra e mandou que ele ficasse lá, até o tempo determinado por Deus. E ele obedeceu. Qual foi a diferença? O Esaú não pensou duas vezes quando teve a oportunidade de encher a barriga ou de ter os seus desejos satisfeitos. Tem gente que o pecado vai satisfazer o seu desejo. Não pensa duas vezes que aquilo vai contra Deus. Às vezes, irmãos, a pessoa visa um lucro financeiro com coisas que aborrecem a Deus. E ela chega a dizer que se ela não fizer aquilo, ela não prospera. E olhando, a pessoa não tem prosperidade. E Deus está esperando uma atitude de obediência para trazer a bênção. Então Deus abençoou Jacó porque ele foi obediente até o fim. Como eu entrei agora no Jacó, eu trago também, irmãos, que Jacó foi herdeiro de Abraão. Abraão passou a bênção para o Isaac, o filho. E o Isaac passou para o Jacó, o filho. E essa bênção que vem de Abraão, ela foi trazida para o Novo Testamento. É uma bênção completa. A salvação, a libertação, o poder de cura, fé, entendimento e a prosperidade. Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fechando essa parte, esse estudo de hoje, vai comigo agora em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, porque Jesus nos trouxe a mesma bênção. Vai comigo em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem lê comigo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quem trouxe a bênção? Jesus. Que bênção ele trouxe? Completa. Quer dizer que desde Abraão, a bênção que Deus deu lá para o Abraão, que passou para o Isaac, Isaac passou para o Jacó, essa bênção chegou a nós? Sim, irmãos. A bênção completa, a salvação eterna, a autoridade espiritual sobre todas as forças malignas. Mas nós já saímos de onde? Do Egito. Diga graças a Deus. Obrigada, Jesus.